A nova onda de fiscalização para empresas do Simples Nacional. Olha só que assunto importantíssimo que a gente vai tratar aqui hoje. E aí, tudo bem? Aqui é o Everton Patrício e eu estou aqui para ajudar a sua empresa a pagar menos impostos. E antes de a gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu preciso te lembrar que existem 4 alicerces fundamentais para se pagar menos impostos. O primeiro deles é evitando o pagamento indevido na hora da compra. Muitas empresas, pela falta de conhecimento na hora de comprar, pela falta de conhecimento de tributos na hora de fazer a compra, acabam pagando impostos a mais sem necessidade. Um outro momento em que você pode pagar impostos a mais também sem necessidade, é na hora da venda. E o interessante é que muitas empresas pagam impostos a mais sem necessidade, tanto na hora da compra quanto na hora da venda. Olha só que complicado. Um outro momento importante também, um outro alicerce fundamental que a gente precisa levar em consideração, é a obtenção dos impostos que você pagou indevidamente. Você consegue reduzir a carga tributária da sua empresa quando você obtém aquilo que você pagou indevidamente. E um outro alicerce também fundamental é você evitar os riscos fiscais. Então veja que quando você corre um risco fiscal, você está correndo o risco de, além dos tributos que você paga, você pagar muito mais, você gastar mais dinheiro em penalidades, em juros, em correção monetária. E você às vezes, sua empresa às vezes, ela está correndo o risco até de, por exemplo, olha só que importante esse ponto de você evitar os riscos fiscais. Muitas vezes você passa um ano inteiro calculando o preço de venda de uma determinada mercadoria, baseando-se na quantidade de impostos que você paga em cima daquela mercadoria, seja na compra ou na venda. Então, vamos dizer que um ano depois, o fisco descobre que você estava pagando impostos, o imposto que você estava pagando era menos do que o que você deveria pagar, e ele vem e fiscaliza a sua empresa, e ele penaliza a sua empresa, de forma que você acaba tendo que pagar os impostos que você deveria ter pago durante o ano, você acaba tendo que pagar de forma retroativa, paga uma penalidade, paga juros, paga correção monetária. Isso retroativamente. Então, além de você ter tido o prejuízo muitas vezes ao vender aquele produto por aquele preço, você ainda tem os outros prejuízos que eu já citei. Isso é muito complicado para a sua empresa. Isso muitas vezes até inviabiliza a continuidade daquela empresa. Então, só recapitulando aqui, 4 alicerces fundamentais para ajudar a sua empresa a pagar menos impostos são: evitando o pagamento na hora da compra, evitando o pagamento na hora da venda, obtendo de volta aquilo que você pagou, que sua empresa pagou a mais, sem necessidade, e evitando riscos fiscais. Então é isso aí, continuando aqui a nossa apresentação, nosso bate-papo, nosso vídeo. O que acontece? Infelizmente, muitas empresas ainda possuem na sua gestão pessoas que têm um pensamento antigo. Já vi muitos casos de empresários que simplesmente diziam: não, eu vou rasgar essa nota fiscal aqui, porque como eu não tenho condições de pagar esses impostos todos, senão minha empresa vai à falência, então eu vou rasgar porque aí ninguém descobre. Isso talvez pudesse surtir efeito, eu até já conversei isso em outros vídeos, em outros momentos. Isso talvez até podia surtir efeito há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, onde o documento fiscal era em papel, porém hoje isso não funciona mais. Não funciona mais porque os documentos fiscais hoje em dia, eles não são em papel, mas sim no formato eletrônico. Hoje você não tem uma nota fiscal em papel, você tem uma nota fiscal eletrônica. E a diferença é que se você, por exemplo, pega uma nota fiscal em papel, a única existência dela é naquele papel, e você rasgar, fica muito difícil de o fisco de fato descobrir que você fez aquela compra, ou que você deixou de fazer aquela compra. Agora, quando a nota fiscal é eletrônica,
antes mesmo de o seu fornecedor imprimir o DANF daquela nota, o fisco já está sabendo que você fez aquela compra. E caso o seu escritório de contabilidade não confirme que você fez aquela compra, dependendo do seu regime de tributação, dependendo do seu estado, o fisco já notifica a sua empresa através do domicílio tributário eletrônico. Ele já manda a notificaçãozinha lá dizendo: fulano, olha só, foi emitida uma nota fiscal aqui no seu nome, não houve manifestação de destinatário informando que havia o desconhecimento daquela operação e o seu escritório de contabilidade não nos retornou isso através da EFD, por exemplo. Então tá pendente, essa nota fiscal aqui tá pendente. O fisco já sabe que você deixou de informar, né? Então hoje em dia está muito difícil e cada vez mais passa a ser mais difícil enganar o fisco, como a gente vai ver aqui no decorrer ou no restante aqui da nossa aula, do nosso bate-papo. Um outro pensamento antigo aqui que é muito importante que você também conheça é esse aqui, olha só. Vou fazer essa venda e não vou emitir nota fiscal para pagar menos impostos. Então isso aqui eu classifiquei como um pensamento antigo, porque antigamente talvez até pudesse dar algum jeito, talvez até pudesse ser viável, mas hoje em dia e cada vez mais é menos viável, porque o fisco identifica cada vez mais rapidamente indícios de sonegação fiscal através do cruzamento de informações. Como essa informação aqui, que antes era em papel, agora passou a ser em formato digital, não somente é possível saber se você deixou de informar essa compra ou não, como é possível também, através das informações digitais, fazer o cruzamento dessa operação com outras operações. Então, por exemplo, o fisco ele consegue saber se você, ele consegue identificar se você pode estar omitindo saídas ou não através do cruzamento com o inventário, que todas as empresas são obrigadas a informar, desde o Simples Nacional até o lucro real, por exemplo, é necessário informar o inventário. Uma outra fonte de informação que o fisco começou a utilizar recentemente é a questão dos recebimentos financeiros. Recentemente que eu digo é principalmente a questão dos pagamentos eletrônicos, que ele já identificava através de cartões de crédito, cartão de débito, e que agora ficou muito mais fácil através do Pix. Quantas e quantas empresas não passaram a receber o pagamento por suas compras, por suas vendas, através do Pix? E o fisco agora também está obtendo essas informações de Pix para cruzar com o movimento, para cruzar com as compras, que é essa questão aqui das compras, para cruzar com o inventário, para cruzar com os recebimentos financeiros, para poder verificar, deixa eu ver aqui se essa empresa, ela de fato, será que essa movimentação dela faz sentido ou não faz? E agora o fisco também está começando a cruzar com o desempenho financeiro das empresas. Acredite se quiser, até mesmo o desempenho financeiro das empresas está servindo de fonte de informação para que o fisco possa entender se sua empresa ela está sonegando impostos ou não, ou está com indícios de sonegação ou não. Então, para a gente poder entender melhor aqui, eu separei essa questão dos recebimentos financeiros e desempenho financeiro em dois níveis. Então, aliás, a nova onda da fiscalização, para você poder entender melhor, eu separei em dois níveis, sendo o nível 1, a movimentação financeira, e o nível 2, o desempenho financeiro. E eu separei em dois níveis, justamente para você entender que o nível 1 representa o fisco identificar, por exemplo, sua empresa emite de documentos fiscais, seja através de nota fiscal, ou cupom fiscal, ou NFCE, mas sua empresa, ela declara que vendeu, através de documentos fiscais, ela declara que vendeu R$100 mil de mercadoria. No entanto, o fisco identifica que sua empresa recebeu de pagamento através de cartão de crédito, através de cartão de débito e agora através de Pix. O fisco identifica que sua empresa, ela teve uma receita naquele mês de R$150 mil. A partir desse momento, o fisco vai olhar,
Se um documento fiscal é o que comprova, é o que registra, é o que formaliza uma transação comercial. Inclusive, é por conta disso que a empresa vai conseguir pagar os impostos, baseado no tanto de venda, no tanto de receita que ela declarou naqueles documentos fiscais. Se através dos documentos fiscais ela diz que vendeu apenas 100 mil reais, por que é que ela está recebendo 150 mil reais? É claro que esses 50 mil reais a mais pode muito bem não ser uma venda. Mas veja, isso é um indício de sonegação fiscal, não é uma prova, é um indício. E a partir desse momento, o fisco vai solicitar que você explique aquela situação. Então, se você conseguir explicar aquela situação, convencer o fisco, provando que de fato aquilo não foi uma sonegação, às vezes você emite uma nota fiscal eletrônica hoje para receber um pagamento depois, por exemplo, se você consegue convencer o fisco, ótimo, show de bola. Se não, o fisco entenderá como aquilo sendo uma venda que você fez e você não informou através de documentos fiscais, você não formalizou através de documentos fiscais para não pagar os impostos devidos, e aí pronto, aí é que vem a bronca, né? Então o que acontece? A nova onda de fiscalização, o nível 1 dessa nova onda, veio através da análise da movimentação financeira possibilitada pela notificação pelas instituições bancárias, por parte das instituições bancárias, devido aos pagamentos eletrônicos, em especial o Pix. E o nível 2 é o nível do desempenho financeiro. Veja que o fisco, ele passou, olha que interessante, aqui a gente já está vendo que o fisco passou desse nível 1 aqui. Eu não vou nem colocar, vamos classificar como nível 0. Eu acho que fica legal assim. Vamos classificar como nível 0 o nível de análise de documentos fiscais, como nível 1 o nível da movimentação financeira e como nível 2 o nível do desempenho. Então veja que o fisco ele passou do nível de analisar apenas os documentos fiscais, ele passou para o nível de analisar, fulano de tal, ele declarou que vendeu 100 mil. Não, mas aqui de receita, eu estou vendo que só de cartão de crédito ele recebeu 150 mil reais. Então, uma coisa não concorda com a outra. Me explique. Ele passou para analisar a movimentação financeira e ele foi mais além. Além da movimentação financeira, ele está analisando também o desempenho financeiro. Everton, como é que funciona esse tal desse desempenho financeiro? Olha só, eu mostrei aqui, eu trouxe para você aqui uma estrutura básica aqui de um DRE, que é um demonstrativo de resultados do exercício. Isso aqui, todas as empresas deveriam utilizar no seu dia a dia. Todas as empresas deveriam utilizar esse instrumento, essa ferramenta no seu dia a dia. Mas pouquíssimas empresas utilizam isso. Em outro vídeo aí, não sei qual vídeo, eu até disse o seguinte, olha, é importante, vamos pegar por esse raciocínio desse vídeo, eu nem sei quando foi que eu gravei isso, mas eu lembrei agora e olha só que interessante. Na época eu disse, olha, toda empresa, o mínimo que ela deveria saber ao terminar um ano é saber o quanto de mercadorias, a quantidade, o valor das mercadorias que estão dentro do seu estabelecimento. Isso é o inventário de mercadorias. O básico do básico do básico para toda empresa é pelo menos saber, na virada de um ano para outro, o tanto de mercadoria que tem dentro da sua empresa. E eu vejo que muitas empresas, especialmente empresas de pequeno porte, microempresas, não querem se dar ao trabalho de conhecer essas informações. Como é que uma empresa vira de um ano para outro sem saber nem quais mercadorias estão no seu estabelecimento? E isso é uma coisa normal. Aliás, isso é uma coisa comum de acontecer. Não é normal, não deveria ser normal.
O que deveria ser normal seria as empresas controlarem suas informações, mas infelizmente isso acaba não sendo normal. E na época eu disse o seguinte, olha, veja que o fisco, ao obrigar as empresas a apresentarem essas informações, não somente ele está coletando informações para ele analisar, mas veja que é como se ele estivesse forçando que as empresas se organizassem. É uma espécie de organização à força. Você vai saber o tanto de mercadoria que você tem, nem que seja à força, porque você é obrigado a me informar isso. Na época foi esse raciocínio que eu falei e foi voltado para o inventário. Veja que agora a gente está saindo da questão do inventário, que é o nível mais básico, o nível de documento fiscal, ou seja, entrada e saída. O que entrou, você pega as suas compras, você subtrai das suas compras as saídas, o que sobra é o inventário. Né? Então a gente sai desse nível mais básico e vai para esse nível mais avançado. Então, o fisco hoje ele já está analisando isso. Ele pega a receita bruta, ele retira aqui as despesas, ele vai para a receita líquida, ele retira o custo da mercadoria vendida, ele vai para o lucro bruto, ele retira as despesas fixas e ele vai para o lucro líquido. Isso é um DRE, onde a maioria das empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, não sabem nem o que é um DRE, muito menos controlam o fisco agora, pelo fato de que ele está fiscalizando. Veja o mesmo raciocínio, você vai me apresentar, você vai utilizar essa ferramenta, nem que seja por obrigação, para que você possa me informar isso. E eu estou aqui para conversar com você, eu estou aqui para discutir com você, para repassar para você esse mindset, esse pensamento, esse raciocínio de que é importante que você passe a utilizar essas informações, essas ferramentas, esses recursos para organizar a sua empresa, para gerenciar a sua empresa. E mais ainda para evitar problemas com o fisco, para evitar de você pagar uma multa sem necessidade, pagar juros, pagar correção monetária sem necessidade, para evitar de você ser penalizado sem necessidade. Recentemente eu gravei um outro vídeo onde eu mostrei inclusive que o fato de você sonegar impostos e você cair em um processo de fiscalização e você ter que fazer uma autorregularização prejudica até na restituição dos impostos. Vou pegar aqui o número do slide só para eu decorar, que por exemplo aqui era esse terceiro aqui, obtendo de volta o que foi pago indevidamente. Vamos dizer que, por exemplo, você tenha que regularizar a sua empresa e dizer ao fisco, não, de fato eu vendi 100 mil reais de mercadoria a mais, tá aqui eu estou declarando, me dê aí o tanto de imposto que eu tenho que pagar em cima desses 100 mil. Aí você não vai emitir documento fiscal, porque você está fazendo uma autorregularização. Você está pagando apenas o principal. Então, se você não está emitindo documento fiscal, se você está apenas pagando, você está apenas cumprindo a obrigação principal, qual prova que você vai ter para dizer que naqueles 100 mil reais que você agora está declarando, teve mercadoria que você pagou imposto 2 vezes, como por exemplo, mercadorias monofásicas. Você nem provar isso consegue. Né? Então, voltando aqui para o nosso slide, veja que o fisco agora, ao utilizar essas informações para fiscalizar a sua empresa e identificar indícios de sonegação fiscal, ele está obrigando sua empresa agora a fazer esse controle. Então, antes de o fisco utilizar essa ferramenta, uma coisa básica que as empresas poderiam fazer, que sua empresa poderia fazer, precisa fazer, e se não está fazendo, deve passar a fazer o mais rápido possível, é simplesmente analisar. Deixe-me ver aqui o tanto que eu comprei nesse mês. Agora eu vou verificar aqui o tanto que eu vendi nesse mês. E você fazer isso de mês a mês. Então, eu não vou nem abordar
detalhadamente, pelo menos nesse vídeo, o funcionamento de um DRE. Eu vou pegar só o princípio básico que o fisco também pega. Se sua empresa passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses comprando mais do que vendendo, isso significa dizer que você não está tendo lucro. Isso significa dizer que sua empresa está tendo prejuízo. Aí olha o raciocínio. O que é que justifica uma empresa continuar aberta se dentro do prazo de 12 meses, em 12 meses ela teve prejuízo? Aí passa para o ano seguinte, nos 12 meses seguintes ela teve prejuízo de novo. Por que essa empresa ainda continua aberta se todo ano a empresa só dá prejuízo? Todo mês a empresa dá prejuízo, todo ano a empresa dá prejuízo. Por que essa empresa ainda continua aberta? Então veja que o fisco já começa a pegar daí. Ele já começa a pegar das compras e das vendas. Agora a gente avança para o DRE, quando o fisco avança para o DRE, quando ele quer identificar mais detalhadamente. Deixe-me ver aqui, eu vou verificar. Será que essa empresa está com indício de sonegação ou não? E é importante você que é empresário, você que é empresária, você que é contador, você que é contadora, você conhecer um DRE, saber o que é uma despesa fixa, uma despesa variável, um custo fixo, um custo variável, o que é custo de mercadoria vendida. Isso precisa, às vezes, eu estou dizendo que é importante você saber, você pode até dizer, Everton, mas isso é uma coisa básica, eu sei, cara, não precisa você me dizer que é importante eu saber. Mas eu reforço mesmo assim, sem sombra de dúvida, sem medo de ser feliz, eu reforço mesmo assim, porque às vezes um assunto ele é tão clichê, ele é tão básico, ele é tão simples, que você acredita que você entende, que você acredita que você sabe, mas na hora H você percebe que você não sabe bem o que é aquilo. Eu vou dar um exemplo simples, prático. Me diga, por exemplo, o que é o amor. Qual é a definição de amor? Me diga. Percebe como é difícil você descrever o que é o amor? Então eu puxo daí o mesmo raciocínio, que é difícil, principalmente quando você está sofrendo uma notificação de fiscalização, você conseguir, eita, deixa eu identificar aqui o que é o DRE, qual é o DRE da minha empresa. E a ideia que eu quero te repassar aqui é que você precisa fazer isso antes de o fisco chegar até a sua empresa e dizer, ei, eu estou vendo aqui através do seu DRE que eu montei que sua empresa não está dando lucro. Eu estou vendo que sua empresa está dando prejuízo. Então me prove aí o porquê que sua empresa está dando prejuízo e você ainda continua aberta. Ou sua empresa não está dando prejuízo e eu não estou enxergando, Então eu vou passar para você aqui a fundamentação legal, que é justamente a Lei Complementar 123/06, que eu gosto de chamar de Registro de Nascimento do Simples Nacional. Então no artigo 28, veja o que é que está escrito. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes. Aqui no inciso, parágrafo único, se eu não me engano, mas veja aqui, no inciso 9º, aqui diz o seguinte, constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20% o valor de ingresso de recursos no mesmo período, excluído o ano de atividade. E olha o inciso 10º, for constatado durante o ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Então, esse trecho da Lei Complementar 123/06 aqui, ele serve de base para muita legislação ser criada e serviu de base, inclusive, para que um dos estados brasileiros recentemente, e especificamente o estado do Ceará, criasse várias instruções normativas para fiscalizar empresas de regime simples nacional. E muitas empresas, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui,
Muitas empresas de regime simples nacional estão recebendo diversas notificações aqui exatamente por conta disso, por conta do embasamento na Lei Complementar 123/06, onde está sendo analisado aqui o desempenho da empresa e por conta disso essas empresas estão sendo fiscalizadas. Aí você diz, Everton, mas você falou aqui que é apenas um estado que você conhece, que é o Ceará. Mas eu sou da Bahia. Mas eu sou do Amazonas. Mas eu sou de São Paulo. Tá longe nada. Olha só que interessante. A Secretaria Estadual de Tributação atualizou as malhas fiscais, incluindo o PIX, no cruzamento de informações fiscais sobre as operações realizadas, além de outros meios de pagamento. Isso aqui foi uma notícia, foi uma informação que a Secretaria, que a Secretaria Estadual de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte compartilhou e disse que agora iria incluir o PIX nas malhas fiscais. Por que eu estou lendo e compartilhando isso aqui com você? Porque eu quero mostrar que essa notificação, essa informação e essa ação aqui do Rio Grande do Norte serviu como base, serviu como modelo de inspiração para que outros estados também passassem a incluir o PIX nas suas respectivas malhas fiscais. Então, um estado começou e diversos outros estados começaram simplesmente a repetir. Então, da mesma forma que um estado começou a utilizar como base a Lei Complementar 123/06 e a utilizar como base as diversas informações que existem sobre essa empresa para analisar o desempenho financeiro da empresa, para identificar indícios de sonegação fiscal, pode ter certeza que logo isso chega no seu estado também, independentemente do estado onde você esteja, né? Então, o que acontece? O que eu quero chegar, a conclusão a qual eu quero chegar nesse vídeo vou te fazer uma pergunta, né? O que você vai fazer? Diante disso tudo que você aprendeu, que você identificou, o que é que você vai fazer? Você vai esperar sentado a bronca chegar até você, a notificação chegar até você, e você vai gastar muito mais dinheiro em multas, em juros, em correções monetárias, ou você vai agir agora? Ou você vai utilizar esse conhecimento que eu acabei de repassar para você e você vai agir e você vai identificar aqui, pelo menos por cima, o DRE da sua empresa, compras versus vendas, se você está incorrendo nessas situações aqui ou se você não está incorrendo. Então esse é o convite que eu repasso para você. Haja agora, não espere a bronca chegar, porque se você chegar a bronca esperar, aí você vai ter muito mais despesas. E essas despesas que você pode ter, como eu disse inclusive ainda nesse vídeo, podem ser que ela até passem a representar um prejuízo de um ano inteiro. Né? No exemplo que eu falei do cálculo do preço de venda baseado na quantidade de impostos pagos. Bom, então é isso. Muito obrigado. Espero que esse vídeo seja útil. Tenho certeza que essas informações são úteis, mas esse vídeo só vai ser útil para você na prática a partir do momento que você aplicar no dia a dia da sua empresa. Então é isso aí. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.